Amigas e amigos do JPTV, o cristianismo é hoje a maior religião dos nossos dias, com 2 bilhões e 200 milhões de seguidores. E aí vem o cristianismo propor a sua doutrina, princípios, valores, mistérios, dogmas, mandamentos, imortalidade, eternidade, céu e inferno. Aí eu preciso perguntar, e você também precisa perguntar, qual é o fundamento desta doutrina do cristianismo? E aí precisamos responder dentro daquele princípio que toda a fé tem que ter lógica. Não existe fé ingênua. Então nós vamos ver que Deus se revelou. E ao revelar-se, Ele exatamente nos transmitiu os princípios da doutrina do reino de Deus. Mas era necessário Deus revelar-se. O homem não poderia, ao natural, chegar à conclusão da existência de Deus. Poderia sim. Santo Tomás de Aquino, considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos, tem as famosas 5 vias através das quais ele afirma que a razão humana poderia tranquilamente chegar à conclusão da existência de Deus. Segundo lugar, a revelação não prejudica em nada a razão humana e nem o entendimento humano. Não é humilhação, diminuição nenhuma. Deus se revelou porque o homem é capaz de Deus. O homem está ontologicamente inserido no próprio Deus. E Deus, ao revelar-se, quis exatamente fazer uma parceria com o gênero humano, parceria essa que significa Ele entregar-se na sua grandeza, na sua santidade e na sua onipotência à nossa pequenez e levar-nos até a sua grandeza. E a revelação de Deus iniciou no ano 1800 antes de Cristo, exatamente através de Abraão. Abraão, diz o texto, sai da tua terra e eu farei de ti o patriarca de uma família incontável. E Abraão saiu. E os patriarcas, depois de Abraão, Moisés e todos os demais profetas, foram a palavra de Deus revelando-se aos homens. A Moisés ele disse, eu sou aquele que sou. E eu sou o único Deus existente. A revelação de Deus ao homem foi a parceria de Deus com o homem. E nesta parceria é que está a grandeza de um Deus que nos ama e a nossa grandeza em sermos amados por esse Deus. E a revelação tem 2 vertentes. Primeira vertente é a tradição, o que verbalmente foi sendo transmitido ao longo dos séculos, ao longo dos anos, de geração em geração. A segunda vertente é a Escritura, e é então a nossa Bíblia, palavra escrita por Deus, através dos seres humanos inspirados pelo Espírito Santo. Não foi um ditado de Deus aos escritores da Bíblia. Foi uma inspiração dentro da qual eles
com o seu estilo próprio, com as suas características, com as características do seu tempo, escreveram os textos bíblicos. A Bíblia tem 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia tem os dois grandes capítulos que são exatamente o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nenhum exclui o outro. Ambos se complementam, ambos ressoam um no outro. A Bíblia é a maior unanimidade da história humana. Eu posso não concordar com o texto bíblico, mas eu não posso negá-lo. A Bíblia é o livro mais divulgado de toda a história humana. Calcula-se hoje que estejam circulando pelas mãos e pelos corações dos seres humanos 5 bilhões de exemplares da Bíblia. Ela já foi traduzida em 2.454 idiomas. A maior unanimidade histórica de todos os tempos. Uma atualidade emocionante. Se você tomar a Bíblia hoje, ler com atenção alguma parte, algum livro ou algum capítulo, você vai ver que, tiradas as características da época em que foi escrita a Bíblia, há um substrato, há um ensinamento que está valendo para os dias de hoje, como valeu para o tempo em que foi escrita. A atualidade da Bíblia é emocionante. Você pode, com atenção, com inspiração e com fé, ler a Bíblia e aprender hoje, no ensinamento atual e atualizado, assim como aprendeu o povo da época em que a Bíblia foi escrita. Evidentemente que nós temos que ter uma interpretação adequada. E para isso nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que ver as características culturais, religiosas, políticas, econômicas da época em que foi escrita, subtrair estas características e trazer o substrato aqui para os nossos dias. E então nós teremos a degustação de uma orientação atualizada para os nossos dias. Isto é normal? É natural? É fácil? Não. A Bíblia só vale a partir de um ato de fé. Deus se revelou, eu preciso crer neste Deus. Se eu não acreditar, não adianta eu ler 50 ou 100 vezes a Bíblia, porque nada aprenderei, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus só frutifica em mim, em você, em nós todos, através da fé. José Saramago, o primeiro Nobel da Paz, aliás, Nobel de Literatura, né, da história da língua portuguesa. Confesso ateu, disse uma frase que deve nos preocupar a todos nós cristãos, mais precisamente a todos nós católicos. Ele dizia: eu não acredito em Deus e não me assustam os homens, mas de um povo eu não tenho medo. Eu não tenho medo dos católicos, porque os católicos não leem e não sabem ler a Bíblia. Que José Saramago, há pouco falecido, tenha se encontrado com Deus, e efetivamente ele se encontrou,
e com certeza também se reconciliou com Deus, mas que sirvam as palavras dele como advertência para todos nós. Os católicos não leem a Bíblia ou não sabem lê-la adequadamente. Pense um pouco nisso e eu lhes digo Shalom.